Depressão. Uma palavra cada vez mais presente nas conversas, nas famílias e até nas igrejas. Isso mesmo. Mas surge uma dúvida que muitos, talvez tenham receio até de perguntar em voz alta. Cristão pode ter depressão? Será que se temos fé, se confiamos em Deus, se cremos nas promessas, como lidar com a tristeza profunda e o desespero que parecem não ter fim? Vamos falar sobre isso agora. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Aqui comigo no estúdio, mais uma vez eu recebo com muita alegria pastor Nilson Júnior, pastor aqui da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. Que alegria ter o senhor aqui com a gente de novo. Bom dia. Bom dia, Daísa. Bom dia a todos que nos acompanham. Alegria para mim. Obrigado pelo convite. É claro que a gente chamou o pastor Nilson, para a gente falar sobre este assunto, para ele ajudar a gente a entender. Sempre que o pastor vem aqui no Tudo Mais, é uma aula. Não é mesmo? Que a gente ganha assim, de graça. Certo, pastor? Espero. Também estou aprendendo. É sim. Vamos lá, pastor. Por que esse assunto é polêmico, né? É sensível, porque, assim, tudo isso que eu disse é falta de fé? A gente não crê nas promessas? Deus está acima de tudo? A gente não pode ficar triste? Pois é. Daísa, tem esse assunto tem a sua polêmica, né? Por vários motivos. Eu creio que o principal, ou um dos principais motivos que torna esse assunto polêmico, né? Não a questão da depressão, mas a pergunta do programa, né? O crente, o cristão, ele pode ter depressão? Parte do princípio, então, que existem situações extremamente tristes na vida, né? E o cristão não poderia ter algumas delas, né? Isso mostra um pouco da teologia da pessoa que defende que sim ou que defende que não. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho isso, né? A Bíblia, né, a palavra de Deus, né, que é o referencial que a gente tem para entender a vida, né? E Deus ali, ele revela tudo que é suficiente para nós, né, para entender quem é Ele, quem nós somos, o que Ele fez, ou seja, o que foi criado, a influência do pecado na nossa vida, né, enfim, e como que isso pode ser restaurado. É a Bíblia que nos ensina, em diversos textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o cristão ele vai passar por situações de intensa alegria, mas de profunda tristeza também, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por... O Senhor Jesus Cristo, ele foi até a cruz, né? O Senhor Jesus Cristo, e ele foi até a cruz não porque ele pecou, né? A gente nem consegue alcançar a realidade do que Cristo sofreu na cruz. Consegue um pouco, suficiente, né, para a gente entender que foi algo extremamente profundo. Mas a gente sofre como pecadores. O Senhor Jesus Cristo sofreu sendo um santo, enfim. Tendo esse pano de fundo e agora tentando responder essa pergunta, né? O cristão, o crente, ele pode ter depressão? A gente tem que primeiro entender o que é a depressão. E aí já tem uma coisa que é complicada, né? Porque se você for na literatura médica, psiquiátrica, dentro aí dos psicólogos, dentro daqueles que são cristãos e que são ali do aconselhamento, da área do aconselhamento, das várias linhas dentro do aconselhamento, você vai ter uma certa diversidade de respostas, né? Inclusive, eu estava vendo tem um livro, né, escrito por um pastor batista, o Wilson Porte, chamado Depressão e Graça. Ali mesmo ele assume que existe uma discussão sobre o que é depressão. Mas eu anotei algumas ideias assim gerais, assim, só para a gente ilustrar. Vamos lá. Spurgeon, por exemplo, que era um cristão que passou por depressão. Então eu já estou respondendo. O cristão, ele passa por depressão. Ele pode passar por depressão. Alguém que crê em Deus pode passar por essa situação. Mas o que é? Por exemplo, para Spurgeon, é a desolação ou a prostração da mente. Quando a nossa mente, o nosso eu interior, está prostrado e desolado por uma série de questões. Ali você tem um retrato de uma parte da depressão. O Ed Welch, alguém que é da área do aconselhamento bíblico,
né? É um baita de um conselheiro. Ele escreveu um livro sobre isso, depressão, e ele coloca a depressão na categoria de sofrimento. Nem todo sofrimento é depressão, mas em toda a depressão, em todo o quadro depressivo tem sofrimento. Existem outras ideias aqui, né? Uma experiência do deserto, uma sensação de profundo desamparo, uma tristeza que passou do ponto. Nem toda tristeza é ruim. Quando eu te ofendo, quando eu cometo um pecado, é bom que eu sinta tristeza. Seria estranho um cristão cometer pecado e tanto fez, tanto faz. Isso é doentio, isso é um quadro, né, doentio. Agora, na depressão, a tristeza, ela tá ela passou do ponto. É uma tristeza onde você não tem esperança, é uma tristeza é uma tristeza desgovernada. Aí você está diante de uma das facetas da depressão, né? Então, assim... Então, essas ideias todas, além de outras, elas formam um pouco esse quadro do que seria um pouco do retrato da depressão. Então, a gente tem que... Ver se eu entendi, pastor. A gente tem que dar uma separadinha, né? Existe uma doença que é legítima, é uma doença. A depressão é uma doença. Esse é outro ponto que a gente vai falar também um pouco. É uma doença. E também tem todas essas questões de tristeza, sofrimento. Sim. Vamos falar também daqui a pouquinho. Tem personagens da Bíblia que aí, né, que a gente pode dizer que Elias. Sim, talvez. Jó. A grande questão é a gente entender o que é essa depressão, né? Porque ela tem... Aí você tocou num assunto que é muito importante. Quais seriam as possíveis causas da depressão? Então, pode ser um pecado. Pode? É sempre um pecado? Não necessariamente. Mas, agora, uma vez... Aí eu vou falar de uma segunda. Pode ser pecado, pode ser uma situação, ou seja, existem aspectos circunstanciais que ocorrem na nossa vida. Pode ser uma circunstância da vida, uma perda. Exatamente. Que eu não sei... de pessoas, imagine só que você sofra várias perdas consecutivas, né? Você perdeu o emprego e você tentou e não conseguiu, teve problema com o filho, teve problema na família, e tudo isso acontecendo sequencialmente, aquela ideia do boxeador, né? Você leva uma pancada, cai, quando você está levantando, você já leva uma outra e cai, isso consecutivamente. A princípio, vamos partir do princípio que você não tem um pecado claro ali. Foram circunstâncias que ocorreram com você. Nós estamos num mundo onde existem coisas ruins internamente e externamente. Todos nós temos um potencial de magoar as pessoas e de sermos magoados, né? E a gente tem inimigo, né? O inimigo interno, o pecado, tudo isso forma um pouco desse quadro para a gente entender que na vida existe sofrimento. Nem toda depressão, ou melhor, nem todo sofrimento é depressão. Mas em toda depressão existe sofrimento. Então pode ser causas espirituais, sim. Existem causas biológicas, sim. Né? Existe uma certa discussão sobre isso, mas existem causas biológicas. E às vezes eu posso até entrar num quadro de tristeza, e quando eu não sei lutar contra esse quadro, eu começo a me alimentar mal, eu começo a dormir mal. Ou seja, às vezes o que faz a pessoa entrar numa tristeza, a princípio pode não ser um pecado. Mas a forma como ele reage dentro desse quadro pode ser pecaminosa e pode agora assumir questões bioquímicas, biológicas, vai chamar medicações e por aí vai. Então, a depressão, assim, se está confuso, é um pouco do quadro da depressão. Definir depressão não é algo tão simples. Né? Não é algo tão simples. Ela é multifatorial. Tanto é que você pode conhecer umas 5 pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Conversa com elas, a história é diferente. Não existe uma receitinha, assim, uma receitinha absoluta que vale para todas. Não mesmo. 5 pessoas que têm no resfriado, né, você tem ainda tem um pouquinho. Em outras doenças, é um pouquinho. Existe uma. Exatamente. Na depressão, tratar todas as pessoas como se viessem da mesma causa, dando o mesmo remédio,
achando que vai ter exatamente no tempo e no espaço o mesmo tipo de solução, é demonstrar que não conhece o que é depressão. E aí a gente entra também num outro ponto, que é o de julgamento, não é? Aí já é dentro do quadro da depressão. Principalmente dentro da igreja. Exato. O potencial é maior. Aponta o dedo, né? A pessoa está com depressão porque, sei lá... É uma frescura. É uma frescura, não tem fé. Mas, pastor, também de tudo isso que o senhor disse, aí, por exemplo, você está dentro do quadro, aí você começa a se alimentar mal, começa a dormir mal. Já escutei pessoas falando, não consigo orar. Aí começa a se afastar de Deus. A fé fica balançada quando está dentro já do quadro? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. E dentro de um quadro que foi classificado como um quadro depressivo, as pessoas são diferentes. Uhum. Da Isa é uma, né? A outra pessoa é outra. Sim. As pessoas são diferentes e elas reagem de formas diferentes. Então, existirão certamente desafios para as pessoas que estão em meio ao quadro depressivo. Essa questão do julgamento, você pega o quadro de Jó, né? Eu não estou aqui, não dá tempo da gente falar de tudo, mas você tem ali Jó. A princípio, ele entrou naquela situação e não tinha pecado. E se a gente lesse algumas palavras ali que ele usa, né? Uhum. São palavras que sinalizam um possível quadro daquilo que nós chamaríamos hoje de depressão. E você tem amigos ali o acusando, né? Ó, tem alguma coisa errada com você. No meio da história, ele manifestou algumas questões erradas, mas ele não entrou nesse quadro por causa do pecado. Uma coisa interessante também, Daís, um parênteses rápido. Hoje nós chamamos de depressão. Na Bíblia você não vai ter exatamente esse nome, a palavra, mas você tem a situação ali. Você pega, por exemplo, o Salmo 119, o versículo 21. Olha só o quadro do salmista. Ele diz assim, um versículo só. A minha alma está grudada no pó. Uhum. A minha alma está colada no pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. A ideia do estar grudado no pó é estar assim, eu acho que eu estou morrendo ou vou morrer. Pó, aquela ideia do pó, a ideia de morte. A minha alma está apegada ao pó. Vive, aí por isso que ele pede por vida, segundo a tua palavra. Então, os puritanos, por exemplo, lá nos séculos 16, 17, utilizavam a expressão melancolia. Uhum. Quadro melancólico, uma certa morbidez, uma introspecção exagerada de entrar numa situação, seja por uma doença, seja porque você perdeu alguém muito querido, seja porque, né, aconteceu um acidente, enfim, você entra num estado melancólico onde você não olha mais para fora e nem para o alto, você olha só para dentro de você. E aí começa uma ideia de areia movediça existencial. Lembra da areia movediça? Uhum. Você entra numa situação onde se você ficar parado, você afunda. E se você se mexer, se afunda ainda mais. Tenta fazer alguma coisa, não se afunda cada vez mais. Não dá para brincar com isso. E aí eu vou ter que buscar ajuda espiritual, ajuda profissional, se for o caso, né? Pessoa... de remédio. Exatamente, se for o caso. Não exatamente. A verdade, né, pastor, é que assim, nenhum ser humano, está isento de ter uma tristeza, um sofrimento profundo, de uma depressão. Exato. A verdade é essa. O senhor falou de Jó. Foi uma sequência, que nem o senhor disse agora há pouco, uma sequência. Perdeu filho, saúde, bens, e desejou a morte. E isso é muito um quadro do depressivo, ele não quer viver mais. Ele começa a ter uma série de questões aqui, né? E querer se isolar, às vezes entrar num desespero, desesperança. Esse é um ponto. Quando a tristeza rompe a linha, porque você pode estar triste, mas ainda ter esperança. Isso é normal. Agora, quando você rompe a linha da esperança e passa a não ver mais esperança, acende um sinal de alerta. Perda de interesse na vida, coisas que você gostava de fazer, você não quer mais fazer. Não quer mais. Sofrimento, debilitação, incapacidade, indisposição, enfim. Esses são alguns dos sinais que podem acender um alerta aí para algo que deve ser resolvido.
sabe? Deve ser resolvido. Olha essas palavras aqui de Spurgeon. Olha só o que ele disse, Spurgeon. O príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, enfim. Sou o alvo de depressões de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Uau! Né? E esse aqui é o livro, né, que a gente indica, a Depressão de Spurgeon, do Jack Swine, onde fala exatamente sobre isso. Né? Spurgeon. Então já está respondido. Um cristão, ele passa por períodos pequenos ou longos dessa tristeza excessiva, profunda, que hoje dá-se o nome de depressão. Olha, a Márcia Delva está aqui com a gente também, obrigada, um beijo. A Márcia disse, ótimo tema, reverendo Nilson, sempre muito esclarecedor, não falei? Quem poderia esclarecer esse tema para a gente? Pastor Nilson. Pastor, agora me diz uma coisa, por que algumas igrejas ainda têm uma certa resistência em aceitar que depressão é uma doença? Daísa, os pontos da resposta são variados, né? Aqui talvez eu feche em 2. Por que algumas igrejas evangélicas, eu vou falar das igrejas evangélicas, seja qual denominação for, elas olham para esse tema e não teria nenhuma dificuldade, né? Tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Vai ter que ter dor de barriga, alguma coisa assim. Né? Tem que fazer algum tipo de operação, ok. Mas no caso da depressão, né? Tem uma certa resistência, trata como sendo coisa de gente que está com frescura, gente preguiçosa, gente que não olha para a Bíblia, mas olha só para a cultura, enfim. Primeiro lembrar que nem todo diagnóstico de depressão ele é preciso. É bem difícil fechar esse diagnóstico. As pessoas hoje, no geral, elas falam assim, que quase tudo é depressão. E isso é errado, né? Isso é errado. Então, tanto a igreja pode errar, quanto o externo à igreja pode errar. Nem tudo que se diz que é medicina realmente é boa medicina. Verdade. Mas indo para a tua pergunta, primeiro, por uma deficiência teológica. Ou seja, por um erro na leitura das Escrituras. Né? Ou seja, a igreja, ela ensina a Escritura, mas de uma maneira defeituosa, porque olhando para a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você percebe claramente que existem personagens que passaram. Eu citei o Salmo, você tem Davi, você tem vários outros, né? Você falou de Elias, você tem Jó, você tem vários outros casos ou pessoas, homens ou mulheres, que passaram por situações de extrema tristeza. Extrema tristeza. Na época não se chamava de depressão. Hoje se chama de depressão. Então por que algumas igrejas insistem em ignorar esse tema ou tratar desse tema sem o devido cuidado? É por uma péssima teologia. Falta de leitura, resumo. Ou leitura errada. Né? Eles usam textos bem específicos que não vão defender o que eles defendem por causa disso. E uma visão defeituosa, essa é a consequência dessa primeira, uma visão defeituosa da vida, da cultura, da medicina, né? Faz aquela separação, não. A Bíblia é contra a medicina. Se você é uma pessoa de fé, a Bíblia é suficiente, e olha só, usa uma frase que é correta, a Bíblia é suficiente, mas essa suficiência entra em contraposição com a medicina, aí já está errado. É claro que a gente tem que filtrar muita coisa que tem na medicina, como qualquer outra coisa. Se a gente tem que filtrar coisa que está dentro da igreja, imagina só fora da igreja. Então, agora, essas pessoas fazem um dualismo. Você precisa somente da sua oração e você vai vencer. Se você está triste é porque você tem algum pecado. Pode ter, mas às vezes pode não ter. Pode não ter. Quem nunca, às vezes, acordou num dia e sem aparentemente você ter consciência, você está assim, animadaço. E quem, de repente, não acordou num determinado dia, no dia anterior você dormiu bem, você não comeu muito antes de dormir, você conseguiu fazer uma oração, né? Você fez oração, leu a Bíblia, só que você acordou de mau humor, aparentemente sem uma explicação que você consiga. Isso não é depressão, obviamente.
Isso não é depressão, obviamente. Mas por que isso aconteceu? É porque nós temos os nossos altos e baixos, não é? Então, é normal. E esse é um ponto importante. A depressão é um dos assuntos que a gente tem que olhar de uma forma, aquela palavrinha chata, né? De uma forma holística, né? De uma forma completa. O ser humano é um ser espiritual, é verdade. Pecados não resolvidos podem fazer com que uma pessoa entre, né? Porque se tem um pecado, vai ter culpa. Uma Sim. culpa não resolvida, você vai querer resolver de uma outra forma, e não vai resolver, vai piorar a situação. Isso vai mexer com o teu intelecto, com a forma como você se alimenta, você já não vai ter vontade de ir na igreja, não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de ler a palavra. Como seu coração nunca fica vazio, se ele está vazio de Deus, ele vai ficar cheio de outras coisas. E é claro que você pode entrar num quadro depressivo, sim, mas nem sempre é isso. Então, o ser humano é espiritual, o ser humano é um ser biológico, a forma como eu me alimento, ela vai influenciar positivo ou negativamente. Se eu estou dormindo assim há semanas, 3 horas por noite, é óbvio que isso vai alterar o meu humor. E todo o seu relógio, todo. Né? Os relacionamentos que eu tenho com as pessoas, com quem eu me relaciono, né? Imagina só uma pessoa que dia a dia ela é insultada, humilhada, e ela não resolve isso. Só vai guardando, né? Exatamente. Vai colocando tudo só pra dentro. Tem gente que resolve de um jeito, tem gente que resolve de outro jeito, ok. Mas para algumas pessoas entram nesse processo por causa disso. Olha só, agora, pastor, me diz uma coisa. E quando a depressão chega aí, acomete pastores? Sim. Como no caso do Spurgeon. Exato. Como que a comunidade costuma reagir? Acolhe, julga? Nas lideranças, a depressão ainda é um tabu? Mais ainda do que dentro na igreja? Eu creio que sim. Eu creio que um pastor... Eu creio que, primeiro, existem exceções. Sim. Existem irmãos que já acordaram para a seriedade disso, com sabedoria, né? Tiram os excessos, né? Ou seja, tem cara que realmente usa o argumento da depressão para outras coisas, mas tirando os excessos, os exageros. Eu creio que existem exceções, ou seja, alguns ambientes pastorais onde se trata sobre isso de uma maneira séria. Tem vários livros aí que mostram isso, mas eu creio que que essas são exceções. A regra é, quando um pastor chega para o conselho com um quadro assim, ele vai ser interpretado normalmente como esse cara não quer trabalhar. Esse cara é braço de dinossauro, né? Braço curtinho. Assim, curtinho. Braço curtinho. Esse cara quer nos enganar. Não vai falar assim, mas assim, provavelmente ele não deve continuar no próximo ano. Porque é um cara, né, que não quer trabalhar, é um cara complicado. E aí você sabe disso. Então, meio que você não quer perder o emprego, você vai disfarçando, né? Mas uma hora explode, porque é a Bíblia que ensina que qualquer ser humano... E agora imagina só, todos têm pressão, qualquer pessoa tem pressão. A dona de casa tem pressão, a jornalista tem pressão, quem trabalha nos bastidores tem pressão, todos, né, o cristão em geral. Não querendo vitimizar, absolutamente não, mas dá para imaginar um pouco o peso que o pastor carrega, né? Sem vitimizar absolutamente nada. Nada. Ele é chamado para isso, ok? Diferente. Mas o ministério pastoral, em geral, é um ministério um pouco mais solitário. Não estou falando que isso é certo, estou falando que isso normalmente é a realidade. Falar sobre isso é um tabu entre os pastores. Então, se é tabu entre os pastores, imagina só no meio, né? E tem acometido muitos pastores, com certeza. Pastor? Com certeza. Pelas causas mais variadas possíveis. Exato. Desde o pecado, até passando por questões bioquímicas, questões relacionadas a sustento, as pressões. Hoje na internet, né, você tem, né, a fama, né, dos pastores. Então, todo mundo só curte a sua foto, não curte a minha. Parece uma coisa bem pequena, né? Mas se você não trabalhar essa inveja, essa vaidade, esse orgulho que nasce inevitavelmente das comparações, se você não levar isso aos pés da cruz, aquilo que começou pequeno no seu coração torna-se uma amargura. Aí você começa a ser uma pessoa azeda, extremamente crítica. Relacionalmente, na igreja e em casa, começa a ficar difícil. Se você não tratar disso,
Ou você fica uma pessoa extremamente agressiva, aí vai depender do estilo de cada um. Tem alguns que colocam mais para fora e outros que vão mais internalizar isso. Melancolia, morbidez, raiva, amargura não resolvida. Alguns podem até desistir da vida. Olha só. Né? Que seria o estágio final de um quadro depressivo não tratado. Agora, pastor, fala pra gente, é possível conciliar aí oração, fé, terapia, remédios? Como fazer esse combo para ajudar uma pessoa que está passando por depressão? Eu acho que uma das primeiras questões, eu não sou médico, né? Mas uma das primeiras questões como cristão, como pastor, é você entender o quadro da pessoa, né? Um bom conselheiro bíblico, e existem bons, e existem pessoas que não são tão boas, né? Mas um bom conselheiro bíblico, ele vai olhar para a pessoa, ouvir a pessoa, isso leva tempo, normalmente não se faz em uma sessão de aconselhamento, nem em duas, talvez em mais, para você entender o quadro da pessoa, para tentar entender, né, a linha que liga, onde começou, como a pessoa reagiu a esse início, e percebendo que existem questões, vamos supor que a pessoa está sendo sincera, não teve pecado não resolvido. Ela é uma pecadora, mas ela crê em Cristo, é uma pessoa de fé e que resolve normalmente, pela graça de Deus, seus problemas. Opa, então é necessário um bom médico, se existem bons médicos, assim como existem bons pastores, existem maus pastores, bons conselheiros, péssimos conselheiros, bons médicos e maus médicos. Então chamar um bom médico para ver, para ter uma outra visão, um bom médico, uma visão cristã, se possível, para que ele entenda como que essa pessoa está do ponto de vista biológico, neuroquímico, enfim, né? E aí, com certeza, né, essa abordagem multidisciplinar. Se o ser humano é um ser que tem essas diversas facetas aí, é um ser relacional, é um ser espiritual, é um ser que se alimenta, ontem teve um hambúrguer lá, enfim, né? Eu preciso de pessoas que vão ajudar, juntando esforços para entender, diagnosticar corretamente e medicar, tanto no sentido amplo do aspecto medicamentoso, assim. Se tiver uma questão biológica, vai ter que ser um remédio mesmo. Sim. Se não é uma questão de pecado, então é arrependimento, fé, discipulado, olhar para as escrituras, né? Então, em vários casos, vai ser necessária essa abordagem multidisciplinar, sim. Por isso, se você conhece alguém aí na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, que está dando indícios aí de um quadro depressivo, não julgue, né, pastor? Porque assim, não significa falta de fé. É um momento, é uma circunstância da vida da pessoa e ela está precisando de ajuda. Seja essa pessoa, não é, pastor, que ofereça. Se você não consegue, indica. Ore por ela e peça ajuda. Exato, ore por ela ou fala, olha, na minha igreja eu posso indicar um pastor, não é? Para um aconselhamento. Não vamos julgar, né, pastor? Exato. Porque ninguém sabe o que se passa dentro do coração da outra pessoa. É porque, independente, é porque ela está sofrendo. Sim. Esse é um fato. Você não sabe como ela reagiu, mas existe um fato. Existe. A pessoa está sofrendo. Né? O Ed Welch, que ele olha para esse problema, a princípio, deixando bem claro. Eu ainda não sei definir, enfim, mas essa pessoa, ela está sofrendo. Então, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Até porque se você tiver uma pessoa que... Pode ser que você faça piada, infelizmente, com quem você não ama. E já está errado. Agora, se é com teu filho, se é com a tua filha, se é com teu pai, você sabe que ele está sofrendo. Você vai querer uma abordagem que seja sensível a esse sofrimento. E então, né, se você não consegue ajudar, peça ajuda pela pessoa, ore pela pessoa. Mas fazer esse tipo de julgamento errado, né? Porque o julgamento certo seria, ela está sofrendo. Como que eu posso ajudar? Exatamente. Mas aí é frescura, é aquilo, é isso. Assim, não é cristão, né? Não é cristão. Então, busque ajudar ou busque ajuda para que essa pessoa seja ajudada. Agora, pastor, só para a gente encerrar aqui, uma dica na prática, hein? Vamos ver. Quem está, vamos colocar em depressão, mas quem está em sofrimento,
em sofrimento profundo, com muita tristeza, vou até falar por mim, tá? Que já aconteceu comigo, quando eu estou em profunda tristeza, estou em períodos muito difíceis, tenho muita dificuldade de oração, para fazer oração. Sim. Como a gente quebra essa barreira da tristeza com essa dificuldade em orar? Como a gente consegue alcançar ali aquele nível de oração para quebrar isso da gente, hein? Vamos lá. Você pode... Primeiro que qualquer pessoa pode passar por isso. Sim. Né? Qualquer pessoa pode... E aí estou falando especificamente, qualquer cristão pode passar por isso. Na verdade, pastor, que pessoa que não passa por um momento triste na vida? Exatamente. Não existe, né? É impossível. Impossível, né? Então, às vezes o problema que a gente tem em coração é um problema que naquele momento a gente não tem aquela comunhão com Deus por diversos motivos. Uma coisa pode ser você tentar ler as Escrituras orando as Escrituras. Você não consegue orar, você não consegue ainda orar. Você não consegue orar até aquele momento. Não creia que aquilo vai mudar só quando o seu coração estiver totalmente aquecido. Faça querendo ou não querendo. Pastor, mesmo assim está difícil. Eu sinto que estou longe. Não confie nos... Esse é um ponto importante. Normalmente, em quadros de dificuldade, de intensa tristeza, de depressão, a gente tem uma tendência de olhar muito para a gente e esquecer o de fora. E não olhar para fora. Olhe mais para fora. Pastor, é difícil? Ok, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Peça ajuda a Deus. Grite, chore, ajoelhe, em pé, seja lá o que for. Mas não é só você que está sofrendo. Olhe para fora. Salmo 121 diz, eleva os olhos para os montes. Ele estava num momento difícil também. Sim. De onde virá o meu socorro? A prova que ele está em um momento difícil que está pedindo socorro. Né? Então, de repente, você pode fazer essa oração. Não vem palavras na minha boca. Olha para a Bíblia, pega a Bíblia que você tem, mesmo não querendo, mas em algum momento peça ajuda para Deus e comece a orar. Por exemplo, Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me oculte o rosto no dia da minha angústia. Inclina os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Versículo 4, ferido como a erva, secou-se o meu coração. Seu coração está seco, você não consegue orar. O dele também estava, meu coração está seco. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. E aí engata a sua oração. Usa o salmo para começar a orar, e aí depois, Senhor... O Senhor sabe como eu não consigo orar. Não precisa esconder porque Ele já sabe. Me ajuda a orar. Me ajuda a conseguir dormir. Me ajuda a levantar. Coloca alento no meu coração. Usa a Bíblia, pode ser um hino também, né? Um hino bíblico. Tem hinos de lamentação. Né? Normalmente em momentos no culto, a gente só canta normalmente cânticos de adoração. E ok. Só que o que o povo de Deus cantava no Antigo Testamento eram os salmos, que tinha adoração, intercessão. Por exemplo, você imagina Daísa cantando isso aqui no culto? Dificilmente, né? Mas está na Bíblia, e eles cantavam. Secou-se o meu coração. Mas depois vai ter um momento né, que ele se volta para Deus. Então, por vários motivos, esse é um outro tema, né? No culto a gente deve cantar também os hinos, os cânticos, mas também os salmos. Os salmos, eles têm olha para o ser humano multifacetado, como nós somos. Sim. Alegres, é para adorar e às vezes para derramar a nossa alma. Com esses termos difíceis aqui, meu coração secou. Eu às vezes me esqueço de comer. A gente dificilmente imagina cantando no culto, mas eles cantavam, né? Eles cantavam. Então, essa seria uma que eu tenho que lembrar também. Tu falou para você, mas eu tenho que lembrar. Um dos princípios, quando a gente tem dificuldade no meio da depressão, de orar, de cantar, enfim. Canta chorando. Né? Tá vendo só? Se tá com dificuldade aí para fazer oração, só ler a Bíblia como oração. Começa com a Bíblia, depois coloca seus pedidos. Depois. Exato. Que dicas preciosas, pastor. É sempre maravilhoso te ouvir. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Que todas as pessoas que estão acompanhando a gente, se está sentindo aí
Não é mesmo? Busque ajuda, não fique sozinho, busque ajuda. Exatamente. Muitíssimo obrigada, de verdade. Que Deus te abençoe, pastor. Amém. Obrigada, viu? Amém.